Sindicato dos Bancários de Florianópolis e região. Fone 3224-7113. Acesse www.cebfloripa.com.br. Bem-vindo a mais este Floripa em Foco, ao vivo com o Sindicato dos Bancários aqui de Florianópolis e região, que é ao vivo às terças-feiras, a partir das 4 da tarde. E é com muito prazer que recebemos pela primeira vez para conversarmos o diretor do ramo financeiro do Sindicato dos Bancários, o Bernardino Ramos de Abreu. Bem-vindo, Bernardino, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, boa tarde. Bem-vindo, bem-vindo. E o nosso já conhecido, o Luiz Toniolo, que é o diretor de comunicação e imprensa. Tudo certinho? Tudo bem, boa tarde. Muito obrigado pelo espaço, né? Imagina. E vamos tentar dar o nosso recado aqui, né? Aqui, Bernardino, fique bem tranquilo, né? Esqueça o que lhe falaram sobre o Jornal Nacional, porque aqui nós estamos na TV comunitária e o que interessa é a informação, né? Sim. E o formato, né? Se tem gravata, não tem gravata, não é a questão aqui. É um detalhe. É um detalhe. E você é da onde mesmo? Garopaba? Eu sou natural de Garopaba. De família de pescadores? Não de pescadores, de lavradores. Lavradores. Isso, do interior. Aham. Mas está aqui em Floripa faz tempo já? Eu moro aqui em São José há 20 anos. 20 anos. Isso. E bancário desde quando? Eu sou bancário há 29 anos. 29, é uma vida inteira, né? É uma vida inteira. É uma vida. Está quase na hora de sair também, né? Faltam 3 anos aí para ter o tempo suficiente para aposentadoria. Para começar a viver daí, Bernardino. Mas a gente vai avaliar futuramente o que fazer. fazer. Será que vai conseguir parar de trabalhar? Quem já tem 29 anos aí de trabalho vai ter que estar bem preparado para saber o momento certo de parar. A gente vai avaliar isso daqui a 3 anos. O Toniolo está começando agora a carreira, isso vai demorar ainda. Eu tenho 12 anos, 11 anos e meio de banco, né? Entrei em 2013 no Banco Brasil, né? Sou natural de Porto Alegre, mas já moro aqui desde 91, né? Não foi sempre bancário, então, Toniolo? Não. Eu tive outras atividades também, né? O que você Tive fazia serviço antes? público. Eu trabalhei no Correio, 2 anos no Correio também. Melhor banco que Correio, Toniolo? Atualmente no banco, né? Maravilha, isso aí, isso aí. Sim. E você trabalha há 29 anos no mesmo banco? Eu comecei em 1985 no Bamerindos. Bamerindos, depois Bamerindos. Sul Brasileiro? Não. E até 97 foi Bamerindos, daí o HSBC comprou o Bamerindos, onde eu continuo até hoje. E esse banco que eu acabei de falar nem existe mais e nem foi do Bamerindos. O Sul Brasileiro esse é mais antigo do que... Era mais antigo. Muito bom. E está tudo tranquilo aí no HSBC, os clientes, os funcionários todos tranquilos? Olha, o HSBC está passando por um momento complicado aí. Nessas últimas 2 semanas aí aconteceram várias demissões a nível do Brasil. E está deixando os funcionários, né, preocupados, ansiosos, assim, com o que está acontecendo, com essas demissões que, segundo dados, o banco não se manifestou oficialmente com relação às demissões, mas segundo dados das confederações e dos sindicatos, essas demissões chegam em torno de 800 funcionários demitidos no Brasil. Em 2 semanas? Em 2 semanas. 800 funcionários. Quantos funcionários tem mais ou menos o HSBC? Tem esse dado? Hoje no Brasil, se não me engano, é 20 mil funcionários, em torno de 20 mil funcionários o HSBC. Quase 1.000 numa tacada só? Quase 1.000 numa tacada só. E esse processo continua ainda? Essas demissões começaram no dia 6 de novembro, o último agora, né? Onde num dia, só na cidade de Curitiba, foram demitidos mais de 130 bancários. Sem aviso prévio? O banco não comunicou ao sindicato anteriormente sobre essas demissões e após as demissões o banco não quis se posicionar com relação à quantidade de demitido, qual o critério, qual o motivo, enfim. O banco manteve uma postura de intransigência com relação a essa situação e em função disso o Sindicato dos Bancários de Curitiba, eu estou citando Curitiba porque lá é a sede do HSBC. A sede do HSBC aqui no Brasil é lá. Isso, e lá é onde ocorreram o maior número de demissões. Então, em função dessa intransigência do banco com relação às demissões,
o sindicato, através de um ofício, comunicou ao Ministério Público para que intermediasse uma negociação entre o banco, o sindicato e o Ministério Público. Essa audiência aconteceu na semana passada, se eu não me engano, dia 13, dia 12, dia 13, não sei precisar o dia. Já aconteceu. E já aconteceu. Mas intermediar o quê? Para rever as demissões, ver os motivos? Essa intermediação era para o banco se posicionar, porque até então o banco não queria dar explicações sobre as demissões, sobre os motivos. Toniolo, pega esse celular que está aqui, joga ele lá na janela, fazer um favor. Que é a audiência chamando aí. Estão vendo a gente ao vivo, né? Nessas alturas. Estão vendo aí. Mas é assim, ao vivo tem dessas coisas, viu, Bernardino? Sim. Só abrir um parênteses, Toniolo, teve uma recente campanha salarial, essa questão de garantia de emprego dos bancos não estava na pauta de reivindicações? Não, na verdade, a garantia de emprego, por exemplo, principalmente seria para os bancos privados, né? Porque o Banco Público, na verdade, não tem essa questão de demissão, assim, não acontece muito. Faz quando quer. E isso é uma luta permanente, na verdade, não é apenas a garantia de emprego. São emprego. coisas que os bancos não garantem, né? Em função que eles são CLT, né? O funcionário do Banco Brasil, Caixa Econômica, Banrisul, os bancos públicos, eles são concursados. Então, as pessoas têm uma certa estabilidade, embora seja CLT também, né? Essa é a diferença. Então, Bernardino, o Ministério Público intermediou com o sindicato e o HSBC essa audiência. E o que pode ser negociado ali? A garantia de emprego? Nesse momento, a intenção dessa audiência é para que o Ministério Público intervisse e fizesse com que o banco abrisse um canal de negociação para dar explicações dos motivos, da quantidade de demitidos, né? E mesmo assim, né, nessa audiência, o banco não apresentou o número de demitidos. Mas pelas homologações que o sindicato tem que fazer, é que se levantou esse número. Exatamente, através das homologações e de dados das confederações e do sindicato, obteve esse número, que não é um número fornecido pelo banco. Mas a partir dessa audiência, o banco, então, no dia seguinte, chamou o movimento sindical para retornar, abrir um diálogo de negociação. E está acontecendo esse Está acontecendo, já aconteceram 2 reuniões, tá? E o banco, nessas 2 primeiras reuniões, cancelou as demissões. Opa! A partir, enquanto permanecer... Suspendeu as demissões enquanto permanecer essas negociações. E se comprometeu de analisar caso a caso, até porque aconteceram demissões que não poderiam. Teve demissões de pessoas que já estavam em estabilidade pré-aposentadoria, estabilidade de... Quem está para se aposentar não pode ser demitido? Ele tem uma estabilidade que está na convenção coletiva, né? Pessoas que estiveram afastadas por algum problema, quando retornam, têm uma estabilidade. E sindicalistas têm estabilidade? Tem estabilidade, então tem vários tipos de estabilidade. E aconteceu demissões desses funcionários que estavam, inclusive, na estabilidade. Certo. Então o banco se comprometeu de analisar caso a caso. Nós tivemos aqui em Florianópolis, no HSBC, 3 demissões. 2 delas o banco já cancelou as demissões. Readmitiu. Ele cancelou a homologação e isso, consequentemente, não vão ser demitidos. Não concretiza. E essas 2, inclusive, elas faziam parte desses funcionários que estavam já com histórico de adoecimento dentro do banco. E não poderiam ser Histórico de adoecimento? Pessoas que já se afastaram por algum motivo. Por problemas laborais? Exatamente. Dá problema trabalhar em banco, Dá muito problema, dependendo da atividade que você exerce. Mas estão só no ar-condicionado, trancadinho? Mas hoje tem o foco das doenças são doenças psicossomáticas. Pessoas, em função das pressões, que hoje em dia, que você sabe que o banco tem metas, né? E metas muitas vezes... Eu não sei, porque eu já deixei de ser bancário há tempo, mas eu ouvi falar. Tem um dado que o bancário é uma das categorias que mais adoece. É a terceira ou quarta categoria no Brasil que mais adoece. E se afasta do trabalho. É tão estressante assim? É bastante. E é fácil comprovar no INSS assim, essa doença laboral para se precisar aposentar
ou pedir licença? É fácil caracterizar? O caso de lesão é mais fácil porque você faz o exame e você constata ali que você tem uma bursite, sei lá, e dependendo da atividade que você exerceu, foi em função dessa atividade. Sim. Os casos... Somática é mais difícil. Né? É mais complicado, a pessoa teria que ter um histórico, comprovar a pressão que sofria dentro do banco. Sim. Mas existem vários casos que foram afastados por esse motivo. E o banco está doente ou não doente, está tacando demissão. Essas demissões do HSBC, o banco não se manifestou, mas o que a gente observa, o que o Sindicato do Brasil tem observado, que foram demissões sem critério nenhum, porque teve demissões de pessoas que já estavam aposentadas e continuavam trabalhando, teve demissões de funcionários com pouco tempo de banco, demissões de funcionário que produziam, que cumpriam suas metas, teve demissões de funcionários que não cumpriam a sua meta, teve esses casos de demissões que não poderiam, que foram demissões de pessoas que estavam com estabilidade. Inclusive tem relato de gestante que foi demitido também. Também não pode, gestante não pode demitir. Né? Então foram demissões sem critério algum e o banco, de uma forma bastante intransigente, não quis comentar. Esperamos que nessa reunião de hoje o banco apresente... Está havendo hoje uma reunião, esperamos que o banco apresente os números oficiais e que mude essa postura aí, que tenha mais respeito pelos seus funcionários, que... Funcionários não podem pagar a conta de uma má gestão. Né? Continuar, né? Bernardino, e antes da gente ir para o intervalo, a gente sabe que conversando com os trabalhadores, né, os dirigentes sindicais sempre vão aos locais de trabalho, conversam com o pessoal lá da base, e a gente fica sabendo, na verdade, o que está acontecendo. Apesar do banco não dizer porquê das demissões, dá para, no off, saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? Por que o HSBC começou a demitir gente de Rodão? Nesse momento surge uma série de especulações. Né? Na verdade, nada oficial. Né? Nada oficial, são especulações. O banco, inclusive, se posicionou porque nesse momento acontece uma série de inseguranças por parte de funcionários, inclusive dos próprios clientes, mas o banco se manifestou que investiu no Brasil, que vai permanecer no Brasil, enfim. O banco mantém... O banco espanhol, né? É inglês. Inglês. Espanhol é o Santander. Mas o que está acontecendo e que o banco se posicionou é que está havendo uma reestruturação dentro do banco. O que nós podemos perceber nesse ano é a abertura em todo o Brasil de mais de 20 agências de negócios, que eram aquelas agências que tinham atendimento ao público, tinha caixa, você ia lá, fazia o depósito, e estava um cheque. E isso o banco, já acontecem hoje no Brasil, mais de 20 agências que deixaram de ter esse perfil serviços. E passaram a ser agências de negócios. Trabalhar só com empresas? Só com empresas e pessoa física que tem um padrão de renda elevado. Né? Aqui a agência de Florianópolis funciona assim e no Brasil todo acho que já passam de 20 agências. Mais lucro em menos tempo, menor espaço. Já é uma tendência do banco. De outros bancos também, né? E quem que vai sobrar para conta do pobre? Aquele que recebe o seu salário, quem é que vai administrar? Essa é uma das nossas lutas do movimento sindical também, né? É uma das lutas. A regulamentação do sistema financeiro, né? Não tem regulamentação, não? Não, existe, mas tem que ser regulamentado, exatamente. Tem umas leis, mas não estão regulamentadas. Tem algumas normas que devem ser definidas, mas assim, que tipo de banco se espera, que tipo de banco se quer... Porque o que acontece? Os bancos hoje estão atendendo a elite, né, aquele pessoal que tem dinheiro, e deixando o pessoal de baixa renda, o trabalhor que ganha salário mínimo, a grande massa sendo atendida em correspondentes bancárias, em lotéricas, sabe? E normalmente as pessoas não têm acesso à tecnologia, telefone celular, internet, pagamento. Não podem acessar esses serviços que exatamente. Então, é uma tendência dos bancos. Essa é uma luta que nós temos que continuar levando, né? Incorporar e levar adiante. Bernardino, que óculos você usa aí? Para que é esse óculos aí? Esse óculos é para miopia. Miopia. E depois dos 40 e poucos para perto também, né? Já a necessidade. Mas você consegue enxergar esse cartaz que está pendurado ali? E ler as duas últimas frases? Sim.
Então lê pra gente em voz alta as duas últimas frases ali. TV Floripa, TV Floripa, a TV que você ouve e sente a diferença. Tá bom, a gente vai para o intervalo e já fomos. SEB, Sindicato dos Bancários de Florianópolis e Região. Fone 3224-7113. Acesse www.sebfloripa.com.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de usar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! SEB, Sindicato dos Bancários de Florianópolis e Região. Fone 3224-7113. Acesse www.sebfloripa.com.br. Floripa em Foco ao vivo com o Sindicato dos Bancários, aqui de Florianópolis e Região, que acontece às terças-feiras a partir das 4 da tarde, né, ao vivo. Porque toda terça tem também a reprise do Floripa em Foco a partir das 10 da noite. Tanto no canal 4 da NET de Florianópolis, para quem mora em Florianópolis, Bernardino, e pela internet, pelo www.tvfloripa.org.br. Estamos conversando com o Bernardino Ramos de Abreu, que é funcionário do HSBC. Você é liberado para o Sindicato dos Bancários? Eu sou liberado. Desde maio, quando iniciou a gestão dessa nova diretoria, eu fui liberado. Está liberado, né? Sim. Não corre risco de ser demitido também quando voltar para o banco? Não, após essa gestão, que são 3 anos... já vai estar aposentado. Então já está tudo programado, né? Mais um ano de estabilidade. Tem um ano de estabilidade, mesmo voltando para o banco. Mais um ano de estabilidade, Muito bem. E conversando também com o Luiz Toniolo, que é o diretor de comunicação e imprensa. Você falou que é do Banco do Brasil? Isso. O Banco do Brasil passou por uma greve, campanha salarial recente. Toda a categoria, né? Toda a categoria? Toda a categoria. HSBC, Caixa... Bancos privados e bancos públicos, Mas foi uma greve curta, felizmente. Foi uma greve, né? curta. Foi uma coisa assim... Surpresa, né? Ninguém esperava, provavelmente, em questão relacionada ao momento político, do que o Brasil estava vivendo e tal, né? Então, realmente foi rápido. Os próprios bancos, já quando apresentaram a primeira proposta, apresentaram já com um pequeno ganho real de salário. Então, isso aí facilitou que fosse... Sim. Foi até uma surpresa, efetivamente, né? Foi, Porque tem que ser duramente negociado e eles já entraram com uma proposta bem satisfatória, né? Com certeza. E ficou bom, de verdade, assim, ou ainda está tudo resolvido ou ainda há problemas? Não, ainda tem problemas. Ainda tem problemas. Se não tivesse problema... Mas assim, a gente acredita que o índice econômico foi interessante, tá? Nós tivemos, nesses últimos 11 anos, aumentos reais de salários, e esse não foi diferente. Então tivemos 2,02% de aumento real de salário, acima da inflação,
né? E no total de 11 anos já são 20,4% de aumento real, que recuperando as perdas do tempo do FHC, né? Do governo FHC, que teve 8 anos de... 22 de ganho real em 10 anos. 20,4. E isso acompanhou a valorização do salário mínimo? Mais ou menos o ganho real que isso, fez o salário mínimo? O que acontece é, além da política do governo, de valorização do salário mínimo, nós também acompanhamos também que estamos sempre a inflação mais um percentual. Pra você ter uma ideia, nós temos aqui no materialzinho que nós fizemos da folha muito sindical. Bonito, aliás, né? É o Márcio que faz isso? Isso, o Márcio é o diagramador, né? O diabinho. Então, aqui existe, nos últimos 11 anos, esse aumento de 2,02 foi o terceiro maior aumento desse período todo. Então, a gente tem que considerar que foi realmente E o que você atribui a essa facilidade, Toniolo? O que está acontecendo? Os banqueiros estão amolecendo? Não, eu tenho a impressão que, no caso do movimento da greve, eles não quiseram... Porque, assim, houve uma disputa muito grande, e está havendo ainda, polarizou-se muito a questão política, né? A campanha eleitoral? A campanha eleitoral, etc. E o debate sobre essas questões de banco público, né? Sobre essas questões todas relacionadas privatização, etc. Então entrou muito na mídia isso aí e tal. E tanto é que a gente vê que o povo todo fala, hoje em dia, falando de política, coisa. E eu tenho a impressão que os banqueiros não quiseram também que houvesse interferência. Por isso que já vieram com a primeira proposta foi 7,3%, uma coisa assim. Depois veio 7,36%, aí depois veio 2,02% de aumento real, além da inflação, né? Banco é uma coisa que dá muito lucro? Dá muito lucro, sim. Com certeza. Isso inclusive, assim, eu quero esclarecer uma coisa aqui. O movimento sindical não é contra o lucro. Lucro é uma coisa que toda atividade privada tem que ter. Faz parte da empresa, a empresa tem que se manter. Tal. O que a gente discute é que esse lucro tem que ser canalizado para coisas boas, para investimentos, para melhoria também do trabalhador, que haja uma distribuição melhor do lucro. Porque, na verdade, acaba indo somente para embolsar alguns, né? O bolso de alguns. E a gente tem que entender isso aí, que o lucro tem que ser para investimentos, né, para melhorar a vida do trabalhador, né? Porque eles automatizaram tudo, diminuiu o custo com folha de pagamento e ficou no bolso deles. Não é justo que haja uma grande distribuição de renda no Brasil e o setor bancário não existe, não acompanha essa distribuição de renda, né? Muito bom. E o que o Sindicato dos Bancários aí está fazendo? A pergunta vale para os dois, né? Em cima dessa questão das demissões, da qualidade de trabalho. Qual que é o papel dos bancários, do sindicato nesse momento? O Sindicato dos Bancários, e no caso específico do HSBC, né, com relação às demissões, ele tem uma atuação muito boa, não só nesse momento, mas durante todo o período, em todo o Brasil. E a lógica do sindicato, no primeiro momento, e nessa questão específica, eu volto a dizer, do HSBC, é o diálogo. O banco fez as demissões de uma forma unilateral, sem consultar o sindicato, e imediatamente o sindicato entrou em contato com a diretoria do banco para que desse explicações do porquê dessas demissões. Enfim, o banco não se posicionou, não quis discutir essas questões. O sindicato, então, acionou o Ministério Público, como eu já falei, né, que intermediou essa negociação. E as mobilizações também foi importante, o sindicato que mobilizou toda a categoria, e que tanto é que no dia seguinte, após as demissões, a maioria das agências do HSBC de Curitiba, e São Paulo, também algumas agências, e em outros estados onde ocorreram as demissões, ficaram fechadas, os centros administrativos ficaram fechados, na tentativa de fazer com que o banco os trabalhadores mesmo... os trabalhadores se mobilizaram, mas foi uma mobilização importante, que o sindicato teve uma atuação fundamental. Além disso, o sindicato tem atuação através
seu departamento jurídico, né, dando orientação para aqueles que foram demitidos de forma injusta. Enfim, o Sindicato dos Bancários tem uma representação muito boa e bem atuante. Bernardino, olha, o nosso tempo, como sempre, falta tempo para falar tudo o que tem para falar. E Toniolo, o ano que vem, 80 anos do Sindicato dos Bancários. Pô, já é um senhor. Já estamos pensando nas atividades que vão ser, né? Estamos lançando em breve uma nova página do sindicato. Um site novo? Um site novo, Mas vai continuar ceebfloripa.org.br. O .org nós estamos ainda preparando para entrar. Esse é o que vai entrar no ar, o org. Por enquanto é ceebfloripa.com.br. Não, e esse site novo vai entrar ainda provavelmente como ceeb.com.br. E também nós atualizamos nossa página no Facebook diariamente. É interessante que o pessoal entre, curta. CEB Floripa. CEB Floripa. No Facebook. Isso, no Facebook. Tem bastante atividade local, né? E bastante coisa que não tem para divulgar, né? Olha, sempre falta tempo, né, Tomeu? E tem a feijoada dos bancários aí, agora em janeiro, a tradicional feijoada dos bancários, mas essa a gente vai ter tempo, né, de comer pelas beiradas em outros Floripa em Foco. Bernardino Ramos de Abreu, diretor do ramo financeiro do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos Bancários aqui de Florianópolis e região, e também o Luiz Toniolo, diretor de comunicação e imprensa do CEB. Olha, um prazer conversarmos. Quer mandar um abraço para alguém que esteja acompanhando em casa ou lá no sindicato mesmo? Para fechar, Bernardino? Queria mandar um abraço a todos. Para o Minosso que está ali também fazendo torcida. Queria mandar um abraço a todos os colegas, a todos os diretores do sindicato. Dizer que a gente está atento a tudo que está acontecendo aí no sistema bancário e estamos dispostos a lutar aí em defesa da categoria. Queria agradecer à TV Floripa pela oportunidade e com certeza não vai ser a última. A última, né? Mandou bem o moço, né, Antônio? Com certeza. Como eu sempre digo, a luta tá continua. A luta continua. A luta é diária e constante. Realmente a negociação, e a gente que entrou agora há pouco tempo no sindicato, a gente percebe que não é só na época da greve. Depois da greve, as negociações são constantes. Existe sempre tem negociação. Diálogo constante. Diálogo, e aliás é o que nós apostamos, né? Maravilha. Obrigado mais uma vez pela presença. E ao telespectador internauta pela audiência. E tem a reprise daqui a pouco a partir das 10 da noite na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. CEB, Sindicato dos Bancários de Florianópolis e região. Fone 3224-7113. Acesse www.ceebfloripa.com.br.